Olá, queridos amigos do Mensageiros da Paz. Enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do nosso encontro aqui pela rede. Hoje nós vamos falar do grão de mostarda. Um dia, os apóstolos viram Jesus afastar um espírito de um menino que era lunático. Depois do seu pai, do pai do menino, ter se ajoelhado diante de Jesus e pedido socorro, disse que já havia levado o seu filho até os discípulos, mas que eles não o puderam curar. E vendo Jesus então afastando esse espírito do menino, os apóstolos ficaram intrigados e foram então ter em particular com Jesus e lhe perguntaram: Mestre, por que é que nós não conseguimos afastar aquele espírito? E Jesus então lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade. Em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: move-te dali para lá, e a montanha se moveria, e nada vos seria impossível. A fé, a montanha a que Jesus se refere, não são as montanhas físicas. Nós não poderíamos dizer para uma montanha física, o Himalaia, para o Monte Tabor ou o Monte Calvário: move-te daqui para ali. Sabemos que as montanhas a que Jesus se refere são as montanhas morais, as dificuldades, a má vontade. São as montanhas morais que estão nas nossas vidas. São a essas montanhas é que Jesus se referia quando falava da fé necessária aos seus apóstolos. Mas diante dessas dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, e todos nós as enfrentamos, muitas vezes nós temos fé, nós pedimos ao Criador, nós oramos, nós imploramos, mas muitas vezes, ainda que nós busquemos essa fé no âmago do nosso ser, muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos. Nós não obtemos respostas de Deus para aqueles nossos pedidos. Será então que nesses momentos faltou fé? Será que eu não consegui aquilo que eu queria? Eu não consegui aquilo que eu pedi? Porque faltou fé? E quando esse pedido para Deus é um pedido muito importante nas nossas vidas, e ainda assim nós não obtemos a resposta que nós esperávamos do Criador, será então que faltou fé? Ou será que essa fé não existe? Como acreditar nessa fé quando eu vejo, muitas vezes, diante dos meus pedidos, o silêncio dos céus, o silêncio de Deus? Por que Deus não me ouve? Será mesmo que essa fé funciona? Será que ela existe? Para que serve essa fé? Em que eu devo ter fé, afinal de contas? Ou melhor, em quem eu devo ter fé? Para que ela serve? Ela existe mesmo? Porque a cada vez que nós não somos atendidos, embora peçamos com toda a nossa fé, cada vez que algo em nossas vidas, especialmente aquelas circunstâncias tão importantes das nossas vidas dão errado, e que nós muitas vezes até nos desesperamos, nós duvidamos dessa fé. Ou ela não existe, ou ela para nada serve, ou eu não mereço. Mas a fé então, o que seria? Se eu não mereço, é porque, de alguma forma, ela deve existir. Essa fé seria então religiosa? Essa fé seria artigo de uma religião ou de algumas religiões? O que é a fé religiosa?
nós poderíamos dizer que um dos aspectos da fé religiosa é a crença em dogmas. Dogmas que são pontos fundamentais numa crença religiosa. São pontos fundamentais de uma religião. Esses são os dogmas. Ao contrário do que muitas vezes nós podemos imaginar quando ouvimos a palavra dogma, nem sempre eles são baseados numa fé cega. Quando esses dogmas são alicerçados à luz da razão, eles tornam essa fé mais robusta, mais verdadeira. O dogma da reencarnação, por exemplo, esse ponto fundamental da nossa veneranda doutrina espírita, nos traz à luz de nosso raciocínio que a reencarnação é o encontro da justiça de Deus e do amor de Deus com as nossas vidas. Então, o dogma da reencarnação, esse ponto fundamental da nossa doutrina espírita, que é a reencarnação, torna a nossa fé mais robusta, mais verdadeira. Mas essa fé, então, seria apenas religiosa? Kardec nos diz que não. A fé pode ser religiosa, mas pode ser também a fé humana. Fé humana, sim. Quando nós usamos das nossas faculdades para satisfazer as nossas necessidades aqui na Terra, as nossas necessidades terrenas. Essa é a fé humana. Então, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós buscamos aqui na Terra, nós também podemos ter fé? Sim, essa fé existe. Então, basta que eu espere, basta que eu peça algo aqui da Terra e me será concedido? Não, certamente que não. A fé não é nunca inativa, passiva. A fé é ação acima de tudo. Ainda que para as coisas materiais, ainda que para as nossas necessidades aqui na Terra, nós precisamos agir na direção daquilo que necessitamos ou daquilo que queremos. A fé é, acima de tudo, ação. Nós precisamos acreditar que poderemos conseguir aquilo que necessitamos ou que desejamos, mas, acima de tudo, nós precisamos agir para que nós consigamos aquilo que queremos. Muitas vezes, as nossas conquistas aqui na Terra, nessas conquistas, nós falhamos na nossa fé. Conversando algum tempo atrás com um amigo, ele me dizia que a fé dele andava muito abalada, porque ele, há muito tempo, há muitos anos, está tentando um concurso, ser aprovado em um concurso público. E ele estuda muito, se dedica muito, apesar do trabalho, dos cuidados que precisa ter em casa, com a família, com a filha, esposa, ele ainda assim encontra tempo e disposição para se dedicar aos estudos. Mas ele me dizia, de tanto ser reprovado, de tanto passar pelas primeiras fases e chegar ali, perto da aprovação, e não ser aprovado, e não ser bem-sucedido, eu perdi a minha fé. Talvez, me disse ele, Deus não queira que eu seja aprovado nesse concurso. Talvez Deus queira outra coisa de mim. Mas então, diante dessa fé vacilante, eu perguntei a ele, você tem mesmo certeza de que todas as suas estratégias para que você seja aprovado nesse concurso foram bem elaboradas? Você tem certeza de que você buscou o estudo em todas as áreas necessárias à aprovação desse estudo? Então ele me disse, em algumas áreas eu realmente não estou bem preparado. E para falar a verdade, é nessa última etapa que eu estou ficando. Talvez tenha alguma coisa que eu preciso fazer nessa última etapa, mas talvez Deus
Deus não queira a minha aprovação. Talvez Ele esteja guardando alguma outra coisa para mim. Eu vou esperar que Ele fale comigo. E eu disse a ele, mas será que não seria melhor que você, antes de mais nada, verificasse o que está faltando, já que você chegou tão longe, já que você se dedicou tanto, que você já foi tão perto, que você chega tão perto e que te falta alguma coisa no final? Será que não seria importante você estudar o que falta, para daí se empenhar no aprimoramento daquilo que falte? E ele, pensativo, resolveu, felizmente, continuar tentando a busca por esse a mais que está faltando para que da última etapa do concurso em que ele tanto sonha, ele consiga ser aprovado. Eu contei a ele a história de um amigo que muitos anos atrás eu vi conversando com um outro companheiro nosso. E esse amigo discutia sobre o número de vagas em um determinado concurso. E então esse amigo meu, com um livro na mão explicando sobre uma matéria para esse outro que faria o mesmo concurso, esse que ouvia as instruções disse, poxa, são só 3 vagas. E eu lembro, como se fosse hoje, esse amigo, com muita tranquilidade, olhou para ele e disse, não, amigo, são 2 vagas. E ele disse, não, você está equivocado, são 3 vagas. Não me assuste, já são só 3 vagas, são dezenas, centenas de candidatos. São 3 vagas. Não, amigo, são 2, eu tenho certeza. Ele disse, você está equivocado. Eu vou buscar o edital para você ver que são 3 vagas. O edital do concurso, ele disse, não precisa. Eu sei que são 2 vagas. Mas se você acha que sabe, eu vou mostrar o edital para você. Ele disse, não, no edital está realmente escrito que são 3 vagas, mas só existem 2 vagas. E o nosso companheiro intrigado olhou para ele e disse, como assim? Se existem 3 vagas no edital, como você disse que só existem 2? Sim, no edital são 3 vagas, mas uma é minha. As outras 2, para quem conseguir. Uma é minha. E o amigo que ouvia aquilo disse, mas como você é pretensioso, mas como você acredita demais. E ele sorriu e disse, eu tenho certeza. Meses depois, esse amigo, que tinha tanta certeza que seria aprovado num concurso com centenas de pessoas concorrendo para apenas 3 vagas, eu percebi que ele tinha razão. Só haviam 2 vagas. Uma foi, de fato, uma vaga dele. Ele foi aprovado no concurso. É preciso ter fé humana nas conquistas da Terra. É o uso, nos diz Kardec, falando sobre a fé humana, das nossas faculdades íntimas, das nossas potencialidades, para atender às nossas necessidades e os nossos desejos aqui na Terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, acima de tudo, acreditar. Ter essa fé humana. Porque, ainda que diante de um concurso, por exemplo, tão difícil como esse, nós não consigamos fechar, conhecer todo o conteúdo programático, mas com essa fé, com essa certeza, com esse sentimento de que nós conseguiremos, nós atrairemos, e claro, em conjunto, esse sentimento com os nossos melhores esforços, as nossas ações, nós atrairemos para o nosso caminho os meios que nos farão passar no concurso tão sonhado. Por isso, não desista do seu sonho. Não desista dos seus sonhos, mesmo aqueles aqui na Terra. É preciso, então, ter essa fé robusta, esse sentimento que vem de dentro do coração. É preciso que, nesses momentos, nós consigamos nos visualizar já conseguindo aquilo que tanto almejamos, porque quando nós conseguimos essa visualização, nós passamos a sentir a emoção relativa a essa conquista lá no fundo de nossos corações. E é nesse momento
que nós conseguimos sentir essa vibração, que nós emitimos as vibrações necessárias para que nós possamos nos sintonizar com aquilo que almejamos. Mas ainda que Kardec nos fale com tanta propriedade sobre a fé humana para a conquista das nossos desejos e necessidades aqui na Terra, será que nós deveríamos usar essa fé tão somente para as nossas conquistas na Terra? Claro, podemos imaginar, mas sim, eu vivo em um planeta material, eu estou encarnado na Terra, portanto, é claro que eu preciso usar dessa fé aqui na Terra. Sim, verdade. Mas só que nós usaríamos essa fé tão somente para as nossas conquistas aqui na Terra? Será que nós não precisaríamos usar também essa fé para almejar coisas maiores? Quando nós vamos avançando, não só em nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, mas quando nós vamos avançando na nossa jornada evolutiva, também como espíritos, quando nós atingimos um certo grau de maturidade espiritual, nós aprendemos que nós precisamos ter aspirações, não apenas que digam respeito à nossa vida material. Nós precisamos ter outras aspirações. Usar dessa nossa fé para outras conquistas que não apenas as nossas conquistas materiais. Então, muitas vezes nós pensamos, então eu vou usar essa fé, por exemplo, para vencer aquela dor. Todos nós temos dores nas nossas vidas e ninguém gosta de sentir dor, mas muitas vezes algumas dessas dores nos machucam muito, nos trazem tão grandes aflições que nós podemos imaginar então, se essa fé existe, eu vou usá-la para me livrar dessa dor ou dessas dores. Eu vou pedir a Deus que me livre das dores, da montanha da dor, afinal de contas. A fé não remove montanhas? Então eu vou pedir ao Pai, eu vou pedir ao Criador que eu me livre de uma vez por todas das montanhas das dores. Afinal de contas, que planeta habitamos? No capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a qual categoria Kardec nos diz que está inserido o nosso planeta, o planeta Terra? Apenas a segunda categoria das 5 que Kardec classifica de forma geral para os planetas, para as moradas da casa do Pai, título do 3º capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um mundo de provas e expiações. Expiações. Expiações são aquelas dores, aquelas aflições que nos chegam como resultado dos nossos próprios atos. Nessa, como encarnações pretéritas, nos diz Kardec. Então as expiações são como que resgates que nós precisamos fazer dos nossos afastamentos das leis soberanas da vida. Nós precisamos sim resgatar esses afastamentos. Resgatar com o que fizemos, com as pessoas, aqueles que ferimos. E muitas vezes, esses resgates são muito dolorosos. Mas como? Como prosseguir sem eles? De outras vezes, essas dores que nos batem à porta, elas não são resgates, não são expiações. São provas. São provas para que nós, se passarmos, para que nós possamos galgar degraus mais altos na nossa jornada evolutiva. Então as provas nos servem muitas vezes para que nós, ou melhor, nos servem sempre para que nós consigamos subir nos degraus evolutivos da nossa jornada evolutiva. Como poderia um aluno, por exemplo,
passar de ano, ir para uma série superior sem a realização das provas. Expiações, quando nós as compreendemos, as expiações, nós entendemos o que nos quis dizer o apóstolo dos gentios quando nos disse: em tudo dai graças. Porque diante das dificuldades, nós também aprenderemos a dar graças, cientes de que essas dores ou essas aflições podem ser frutos das nossas escolhas, sendo então as nossas expiações, ou podem essas dores ser provas que nos alçarão a degraus mais altos da nossa jornada evolutiva. A expiação é, portanto, a nossa fé na justiça do Pai. Se eu expio, se eu sofro, se eu resgato, é porque eu mereço. Algo fiz, um tanto, pouco ou muito, me afastei das leis soberanas da vida e por isso, através das expiações, a justiça divina, o Pai nos concede oportunidades de reparação. As provas são a fé no amor de Deus, que nos quer sempre o bem, que nos quer sempre evoluindo. Pedir para Deus, mesmo usando de nossa fé, para que nós não sintamos mais dores, para que nós não sintamos mais essas aflições, é pedir para nós estagnarmos. Pedir para não passar mais por provas ou por expiações seria pedir para estagnarmos. Em um, como em outro caso, em ambos os casos, seria um verdadeiro pesadelo permanecermos estagnados, sem a possibilidade do progresso. O que podemos, então, diante das dores e das aflições das nossas vidas, nós podemos pedir sim, como nos ensina Kardec no capítulo 5 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós podemos pedir ao Criador, a Jesus, que nos ajude a elevar a nossa coragem moral ao nível das nossas dores. Elevando a nossa coragem moral ao nível de nossas dores, nós poderemos suportá-las, quaisquer que sejam. É então, quando, para além da fé religiosa, para além da fé humana, eu começo a compreender a fé divina. A fé divina que é usada, que são as nossas faculdades, sendo utilizadas por nós mesmos para a aquisição de valores eternos, para as nossas aspirações celestes, para a aquisição de nossas virtudes. Essa é a fé divina. Essa é a fé do Espírito amadurecido, que percebe que as piores montanhas que nos existem na vida não são as montanhas da má vontade dos outros, das dificuldades, das circunstâncias, ou até mesmo da maldade daqueles que ainda se debatem na sombra da rebeldia e da revolta. Não. O espírito desperto percebe que as maiores montanhas que nós encontramos nas nossas vidas são as nossas próprias imperfeições. Sim, porque nós somos resultado das nossas virtudes como de nossas imperfeições. Somos o resultado, a somatória delas e, portanto, todos aqueles que nos cercam, tudo que nos cerca, todas as circunstâncias e até mesmo onde moramos, não falando apenas da cidade, do bairro, do país, mas do planeta. Onde moramos, essa morada, tudo isso é resultado do que nós somos. Quando
transformarmos as nossas imperfeições em virtudes, nós então poderemos habitar lugares melhores, mais felizes. E, portanto, nós conviveremos com pessoas também melhores, mais esclarecidas, mais evoluídas do que aquelas em que hoje, ao lado das quais hoje nós vivemos. Então, essas montanhas imensas, muitas vezes, das nossas dificuldades, são as montanhas a que Jesus se refere quando nos diz: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarias montanhas daqui para ali. E nada, absolutamente nada vos seria impossível. Significando dizer que nenhuma das nossas imperfeições, nenhuma dessas montanhas, ainda que imensas que sejam essas nossas imperfeições, são impossíveis de serem vencidas quando nós temos fé. É essa fé que Jesus se refere. São essas montanhas a que Jesus se refere. Se nós as vencermos, se nós entendermos que o objetivo primordial da nossa existência aqui na Terra é a nossa evolução, então nós, decididos, partiremos para a transformação dessas nossas imperfeições em virtudes, uma por uma, conhecendo-nos a nós mesmos e depois transformando-nos pela nossa fé. Uma a uma, de cada uma das nossas imperfeições, pode ser vencida, começando pela nossa fé. A nossa fé é a mãe de todas as virtudes. É nela que eu preciso alicerçar a conquista de todas as outras virtudes. É na nossa fé. Na nossa fé em Deus? Também. Nós precisamos então ter fé em algo mais do que em Deus? Sim. Nós precisamos ter fé em Deus, mas nós precisamos ter fé em nós mesmos. E nada conseguiremos sem fé em nós mesmos. Não falando da fé humana, nós estamos falando da fé para as nossas conquistas morais. Nós precisamos da fé em Deus, mas nós precisamos também, para a nossa transformação, da fé em nós mesmos. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. São as palavras de Paulo de Tarso, quando nos fala da importância da fé que precisamos ter em nós mesmos. Tens fé? Nos pergunta Paulo. Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Quando, nos diz Paulo, temos essa fé diante do Criador, diante de nosso Pai Celestial, nenhuma montanha é invencível. Nada nos será impossível, como nos disse o nosso Salvador. É preciso que nós tenhamos fé em Deus, mas é preciso que nós tenhamos fé em nós mesmos, diante de Deus. Significando dizer, diante dessas conquistas de valores morais, de valores eternos, essas conquistas que nos proporcionarão a nossa transformação moral, a nossa evolução. Tem fé em Deus, tem fé em ti mesmo. É a proposta do Cristo, é a proposta do apóstolo dos gentios. Tenha a fé em ti mesmo. E fé não é pretensão, porque diante dessa fé robustecida, dessa energia que gera a fé verdadeira, muitos nos dirão: quanta pretensão!
Por acaso, seremos capazes, aqui nesse planeta ainda tão primitivo, de ter uma fé dessa inabalável? Será que poderemos ultrapassar as fronteiras do grão de mostarda a que se referiu o mestre? Sim, nós podemos. E muitos, diante dessa nossa fé robusta, diante dessa nossa fé em Deus e em nós mesmos, nos dirão: quanta pretensão! Quanta pretensão você se acreditar possuidor de uma fé tão grande. Se eu não posso tê-la, se eu sequer posso compreendê-la, como podes tu pensar em ter uma fé dessa? Nós encontraremos, irmãos, que assim como nos diz Kardec, por orgulho, por descaso, muitas vezes, com a própria destinação, ou por medo de precisarem, admitindo a existência dessa fé, admitindo a possibilidade dela em nossos corações, medo de terem que fazer as suas próprias transformações morais, eles preferem negá-la, dizendo que ou ela não existe ou nós outros também não seríamos capazes de tê-la em nossos corações. A quem ouviremos? A esses que por ignorância, no sentido do não conhecimento, ou por rebeldia, quando o orgulho lhe habite os corações, ou mesmo por descaso com as suas próprias destinações, decidem negar essa fé, nós os ouviremos ou ouviremos a proposta do Cristo quando nos assevera: diante dessa fé, nada vos será impossível. Ou ouviremos o apóstolo dos gentios quando nos diz: tem-na em ti mesmo diante de Deus. A quem nós ouviremos? Quem nós permitiremos estabelecer o limite das nossas fés, da nossa fé? Esses incrédulos ou Jesus, os apóstolos e nós mesmos? Por quem decidiremos? A fé não pode ser imposta. Nós não podemos obrigar aqueles que não querem acreditar que essa fé exista, essa fé é capaz de suportar, de transportar, de transpor qualquer obstáculo, qualquer montanha. Nós não podemos obrigá-los a querer ter essa fé. Porque a fé, essa fé robusta, é preciso que nós queiramos tê-la em nossos corações para que nós possamos conquistá-la. Ela não pode ser imposta, por isso nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Mas nós podemos e precisamos acreditar que o nosso tempo de acreditar nessa fé, de aceitar a proposta do Cristo, de acreditar na proposta do Cristo, o nosso tempo pode ser o aqui e o agora, o hoje, esse momento. Porque acreditando nessa fé, ela fará toda a diferença nas nossas vidas, de agora para diante. Fé, nos diz Kardec, é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade encontrará satisfação. Isso é a fé. É esse sentimento de certeza, mas de onde vem essa certeza? De onde vem tanta certeza para que nós alcancemos essa fé tão robusta nos nossos corações? E Kardec nos ensina que essa certeza vem do conhecimento das coisas. Nós precisamos conhecer. Para crer, é preciso conhecer. Portanto, a doutrina espírita, a nossa veneranda doutrina espírita, nos oferece uma oportunidade ímpar em todas as épocas da humanidade. Porque desde o começo, desde que aprendemos a raciocinar, nós procuramos qual é a nossa origem, qual é o nosso destino, para além das nossas vidas materiais. E a doutrina espírita, então, vem nos falar
da pré-existência da alma antes do corpo, antes de estar no corpo, e da reexistência da alma pós-vida, depois da nossa vida física, da vida após a vida. A pré-existência da alma e a reexistência da alma. Não estamos aqui por primeira vez, e não estamos nas primeiras fases das nossas existências. Não. Nos assevera o espírito André Luiz, assim como o espírito Joana de Ângeles, que a nossa existência, nossa aqui dos habitantes do planeta Terra, já é de cerca de 1,5 bilhão a 2 bilhões de anos, como espíritos. Portanto, não nascemos ontem. Já temos uma grande jornada concluída e, portanto, nós temos sim as nossas conquistas. E a ciência de que nós temos essas conquistas robustece a nossa fé. Kardec nos diz, na questão 906 do Livro dos Espíritos, que nós precisamos, sim, reconhecer essas nossas conquistas. Na análise que nós precisamos fazer, que nos propõe Kardec, a nossa famosíssima questão 919 do Livro dos Espíritos, na 906 antes, portanto, Kardec nos fala da importância de nós reconhecermos para os nossos corações de que nós já temos conquistas sólidas, grandes, ou não estaríamos aonde nós estamos. Já percorremos uma longa jornada. Nos completa Kardec, nessa mesma questão, 906, de que nós não podemos, claro, propagar essas nossas conquistas aos quatro ventos, aos quatro cantos, porque então estaríamos incorrendo em outros erros, e o sabemos, do orgulho e da vaidade, não. Mas nós precisamos reconhecer as nossas conquistas para nós mesmos. Naqueles momentos de reflexão, quando a fé nos seja abalada diante da nossa luta para transformar uma imperfeição em virtude, quando nós caímos, antes que permitamos que a nossa fé seja abalada e que digamos, eu não vou conseguir, essa montanha é muito grande, essa minha imperfeição é muito grande, eu diante das situações que me põem à prova essa imperfeição, eu não consigo agir de conformidade com os ensinos do Cristo, eu não consigo, nesse ponto, evangelizar o meu coração, essa montanha é grande demais. Mas nesses momentos, lembremos-nos, nós já temos conquistas significativas. A grande maioria de nós já não mata mais, já não é mais corrupto, já não é mais adúltero, já não desejamos mais o que seja do nosso próximo. Nós já temos conquistas. O que nós não podemos fazer é cair no erro de que ou possuímos uma virtude ou não possuímos, porque é isso que muitos dizem. Quando alguns vão falar, por exemplo, da virtude da paciência, dizem, de forma equivocada, aquele que diz, eu perdi a paciência, não perdeu nada, porque ninguém perde aquilo que não tenha. Não é assim. Não é ter ou não ter a paciência. Todas as virtudes, em todas elas, existem gradações. Então, se eu me apresento de forma paciente diante do comportamento agressivo de alguém, por exemplo, se eu consigo manter a minha paciência, usar da minha indulgência com aquele irmão menos equilibrado que pode nos agredir com olhar, com palavras, muitas vezes eu não consigo ter a mesma paciência com aquele que agride outrem, por exemplo, ou ter o mesmo nível de paciência com um vaidoso, com aquele que tem sede de dominação. Mas não significa dizer que se eu ainda não consigo me apresentar pacientemente diante dessas circunstâncias ou diante
dessas imperfeições morais de algum irmão, não significa dizer que eu não tenha paciência em certo grau diante de outras circunstâncias. Nos cabendo, portanto, perceber onde e em que circunstâncias eu consigo ir mais longe nessa gradação que eu tenha na paciência, usando a paciência, essa virtude tão importante nas nossas vidas, como exemplo. Então, cada uma dessas virtudes precisa ser encarada, ser percebida como em gradações. Nós não podemos dizer que absolutamente não temos paciência porque caímos em uma ação ou em uma reação menos feliz, menos evangélica, menos cristã diante dessa ou daquela circunstância. Não desanimemos. Não percamos a nossa fé. Vitoriosos não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que sempre levantam. Essa é a verdadeira fé. Porque se nós sabemos que não estamos aqui por primeira vez, se nós sabemos que já temos uma grande jornada e também teremos grandes conquistas, nós sabemos que nós temos um imenso futuro pela frente, que nós somos imortais. Não sabemos, na doutrina espírita, apenas de onde viemos. Nós também sabemos para onde vamos. Todos nós, sem exceção, estamos fadados, destinados à perfeição relativa. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Todos nós. Olhando para as nossas vidas, então, é como se nós olhássemos para um filme, por exemplo, e não tivéssemos mais aflições naquele filme. Será que aquele vai morrer? Será que aquela vai morrer? Será que o final será feliz? Não. Nós espíritas, tendo a certeza de nossa destinação futura, tendo a absoluta convicção que um dia todos nós seremos espíritos puros, uma paz intraduzível, uma fé inabalável invade nossos corações. Porque é como se nós estivéssemos vendo nesse filme de nossas próprias vidas a certeza de um final feliz. Essa é a maior prova nossa de nossa fé no amor de Deus por nós. A certeza de que não importa quando, um dia nós seremos espíritos puros e, portanto, alcançaremos a felicidade imaculada que nós tanto almejamos aqui na nossa vida terrena. Portanto, queridos irmãos, não sabemos apenas de onde viemos, mas nós sabemos, à luz de nossa veneranda doutrina espírita, para onde vamos. Isso, essa certeza, nos dá essa fé robusta, essa fé que contagia, que contamina todos os ambientes onde nós possamos estar. Essa fé arrasta, não apenas pela nossa crença interior, essa fé arrasta pelo exemplo. Ah, como é bom quando nós ouvimos daquelas pessoas que recém nos conhecem, que mal nos conhecem, dizerem: você é espírita? Sem saber de nossa religião. E nós dizemos sim. E a pessoa diz: ah, eu sabia. Você é muito sereno. Você é muito tranquilo. Quanta alegria nos nossos corações, porque nesses momentos nós provamos, nós damos o testemunho de nossa fé. E quanto esse testemunho é importante nesse momento de pandemia. Onde e quando nós vemos o medo ser espalhado de uma forma mais rápida, de uma forma mais terrível do que o próprio vírus, do que a própria doença. Espalhemos, irmãos, espalhemos, espíritas, essa nossa fé, com uma velocidade mais rápida, com uma firmeza maior do que o próprio vírus, do que a própria doença.
sejamos nós os mensageiros do Cristo, não com palavras apenas, mas com o nosso exemplo, mostrando a nossa tranquilidade inabalável, mostrando a consciência de nossa imortalidade, a imortalidade do nosso ser, da nossa alma. Mostremos, pelo nosso exemplo, a nossa confiança absoluta e inalienável em Deus e em nós mesmos. Confiança de que nada nos acontecerá ao acaso. De que, claro, diante dessa pandemia, nós precisamos sim seguir as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, mas acima de tudo, com responsabilidade, seguindo essas orientações, acima de tudo, como artigo inseparável do nosso ser, que nós possamos portar em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, a nossa fé inabalável. Dando esse nosso testemunho, nós não estaremos apenas robustecendo cada vez mais a nossa fé. Mãe de todas as outras virtudes, nós estaremos também trabalhando pelo Cristo, trabalhando na seara do Cristo, porque muitos dos nossos irmãos desesperados, não apenas com o medo da doença, mas passando por tantas dificuldades financeiras, emocionais, que levam tantos ao desespero, a nossa exemplificação, a nossa serenidade, a demonstração da nossa fé inabalável poderá salvar vidas. E nós, agindo assim, estaremos trabalhando para o Cristo, com o Cristo, com fé em Deus e em nós mesmos. O grão de mostarda, portanto, irmãos, é cada uma das nossas imperfeições, ou melhor, cada uma das nossas virtudes que estão abafadas pelas nossas imperfeições, mas que jazem essas virtudes como centelhas divinas, como pontos de luz dentro do íntimo do nosso ser, dentro dos nossos corações, aguardando pela mãe dessas virtudes, que é a nossa fé, que é a nossa crença verdadeira de que nós podemos fazer germinar cada uma dessas sementes, que nós podemos fazer com que aquelas que já germinaram, com que aquelas virtudes que nós já apresentamos numa escala melhor, que elas possam se transformar de plantas em árvores frondosas, cuja sombra poderá acolher aqueles nossos irmãos em dor, em sofrimento, em desespero. Pelo nosso exemplo, pela nossa ação, pela nossa atitude. O grão de mostarda é cada uma dessas nossas virtudes que jaz dentro de nós, aguardando pela nossa decisão, mas acima de tudo, pela certeza de que, com a fé robusta, desenvolvida em Deus e em nós mesmos, nós poderemos desenvolvê-las, a cada uma, vencendo e transformando cada uma dessas montanhas chamadas imperfeições. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus.